tarde a todos, bem-vindos. Tem um assunto ligado à radiestesia que já me pediram alguns vídeos e que eu tenho evitado fazer, eu tenho fugido um pouquinho do assunto, para dizer a verdade. Talvez eu não queira entrar muito em conflito, ou não queira... não sei dizer mais ou menos a razão. Que é a mesa radiônica, ou a mesa radiestésica, que eu defino como coisas diferentes. Vamos começar pela mais simples, mesa radiestésica. O que é uma mesa radiestésica? Normalmente é uma folha de papel grande, tem pequenas também, tem, né? Mas o normal é um formato A3, certo? Aquela folha de jornal, né? Aquele jornal pequeno, certo? No formato A3 e algumas têm modelos em A4, que é a folha de ofício que a gente conhece normal. A mesa radiestésica é um método, na verdade. É uma forma de organizar o pensamento da gente para usar a nossa sensibilidade radiestésica e determinar alguma coisa. Então nós podemos definir a mesa radiestésica como uma ferramenta de diagnóstico, certo? Através de gráficos, através de sequências organizadas pelo criador da mesa radiestésica, você consegue traçar um plano de ação, traçar um diagnóstico de um problema, de uma situação, oferecer soluções. Então, por exemplo, uma pessoa que chega para você para uma consulta ampla, assim, sem qualquer objetivo, você pode detectar se ela tem problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais. Você pode detectar a causa desses problemas e você pode sugerir tratamentos também. Seja um floral, seja um reiki, seja gráficos radiestésicos e assim por diante. Certo? Então a mesa radiestésica ela é basicamente uma maneira organizada de você obter um diagnóstico com base em várias situações. Certo? A gente pode montar a mesa radiestésica de uma forma que ela facilite esse fluxo do pensamento, né? Esse fluxo de análise da situação. A gente vai eliminando as questões, a gente vai eliminando até que a gente chega realmente num ponto que é a solução para o problema, ou a sugestão de solução para o problema. Então essa aí é a mesa. Não existem muitas. Eu já vi na internet umas dois ou três modelos. Dois ou três modelos. Tá? São bem simples, mas são bem práticos. E deram realmente um trabalho muito grande para a pessoa que elaborou para organizar, né, esse fluxo de pensamentos. Para dar uma ideia, por exemplo, você começa numa mesa radiestésica pode começar com uma questão. O que está influenciando a pessoa? É físico? É emocional? É mental? Ou é espiritual? Então nós temos 4. Aí você descobre. É espiritual. Legal. Aí o que pode ser espiritual? Aí você vai desmembrar o espiritual em várias etapas. E assim você vai desmembrando até que você chega numa solução. Certo? Para uma outra pessoa, a questão pode ser física. E aí no físico você vai ver se é um problema orgânico, é um órgão, são os ossos, é a pele, a visão, o que físico está incomodando. Né? Se são energias que vêm do ambiente, se são energias que vêm de outras pessoas, então você vai se ramificando nisso aí e você chega numa solução, você chega num diagnóstico de que problema que está influenciando, incomodando aquela pessoa. Eu acho muito legal o uso da mesa radiestésica, eu acho muito bom, muito excelente realmente o montar uma mesa dessas, né? Organizar esse fluxo de informações. Porque sem esse fluxo de informações, muitas vezes é complicado você tratar alguém com radiestesia. Porque é muito amplo o universo, né? De causas e problemas e assim por diante. Então você pode esquecer, você pode fugir do assunto, você pode entrar por áreas que não precisava e assim por diante. Com uma mesa, o trabalho flui de uma forma mais prática.
Ok, então mesa radiestésica, válida, muito boas, excelentes, mas com muito poucas opções, certo? Eu acho que hoje, se alguém tentar comprar uma mesa radiestésica, não vai conseguir, não vai conseguir. Mesa radiônica. Mesa radiônica. A mesa radiônica, ela tem uma pequena confusão. Nós temos a radiônica, que são os aparelhos, certo? Aparelhos que dimensionam também, que fazem diagnósticos, que avaliam, uma série de coisas. Muito amplo também o trabalho desses aparelhos radiônicos. Nós temos até uma dificuldade de definir o que é um aparelho radiônico, não, né? Se papel não é, se tem que ter eletricidade, não tem, se tem que ter parte mecânica, não tem que ser ativo ou passivo, uma dificuldadezinha básica. Mas nós temos algumas mesas que se compõem normalmente de um aparelho ou dois, mas com uma gama muito grande de opções para se escolher, para se regular e para serem utilizados também no tratamento ou no diagnóstico de problemas, certo? Usando a radiônica, que são esses aparelhos, né? Esse termo não pegou muito porque normalmente as pessoas desenvolvem um aparelho e ele é estanque, ele não se relaciona com outros. E mesmo que a pessoa tenha 2, 3 aparelhos, ela usa um aparelho para uma coisa, usa outro aparelho para outra, e pelo tipo de formato, pelo formato do aparelho, pelo tamanho, pela maneira de trabalhar, eles não encaixam numa mesa assim, né, que a gente teria uma ideia, numa prancha, ou em cima de uma mesa assim, que ficaria também uma mesa, mas de uma maneira organizada, encaixado todos eles. Então são características diferentes, são construções diferentes do aparelho, que tornam inviável juntar todos numa coisa só. Mas foi usado por algum tempo por algumas pessoas, eu já vi algumas referências, né, da mesa radiônica nesse sentido. Não pegou, não foi uma coisa assim muito popular. Temos os aparelhos radiônicos separados, cada um com sua utilidade, com sua função. E muito bons, diga-se de passagem. Temos coisas muito boas no Brasil, sendo feitas coisas muito boas nesse aspecto e nessa área da radiestesia. Aí surgiu a mesa radiônica quântica, que é a mais popular hoje em dia. Você vai para a internet, você pesquisa e tem uns 500 modelos. E nesse ponto entram as minhas divergências, certo? Primeiro, com essa mania que as pessoas têm hoje em dia de tudo é quântico, né? Como se o quântico fosse a solução e a explicação para tudo, e a panaceia universal que resolve todos os problemas. Sendo quântico, então está tranquilo, está explicado, não precisa falar mais nada, não precisa se aprofundar nada, porque o quântico está ali e está dizendo que funciona, que é isso mesmo que Einstein criou e assim por diante, né? Aquela balela toda da quântica. Então eu já não gosto do termo quântico, já tem uma implicância, certo? Não acho científico isso, não acho muito racional essa colocação. Eu acho que é mais para dar credibilidade, eu acho que é mais para explicar coisas que as pessoas não conseguem explicar. Enrolam, porque foge do objetivo e se vai para a quântica, e se vai para as teorias da quântica e assim por diante, e se esquece o que é realmente o assunto, né? Então eu já não gosto do nome quântico, mas está sendo usado. E colocou-se o nome de mesa radiônica e não mesa radiestésica. Certo? Apesar de que na mesa radiônica quântica nós também não temos aparelhos radiônicos. Voltando de novo àquela polêmicazinha do que é um aparelho radiônico ou não, né? Mesmo assim nós não temos. O que nós temos numa mesa radiônica? Nós temos alguns símbolos esotéricos colocados aqui e ali, alguns muito bonitos, muito bem feitos, né? Bem diagramados, bem coloridos. Nós temos alguns gráficos radiestésicos colocados também em posições estratégicas. Algumas palavras bonitas, às vezes até em hebraico, porque tem uma vibração energética. Um fundo bonito na mesa, né? Feita de papel, de cartolina, ou de acrílico, ou PVC. Também A3, A4,
A 3 é um tamanho normal assim, da mesa radiônica quântica. E um monte de conceitos. Um monte de ideias, um monte de funções com os quais realmente eu não concordo, não acredito, sabe? É aí que entra essa polêmica, entra essa dificuldade de falar. Ligações com seres de luz, ligações com seres extraterrestres, pleiadianos, sirianos, plutonianos, e azuizinhos, amarelinhos, verdinhos, sei lá o que. Portais para outras dimensões. E algumas ferramentas muito criativas realmente que as pessoas inventam e colocam na mesa, né? Mas aí eu me pergunto, por exemplo, uma coisa básica que eu vejo, um decálogo, certo? Os radiestesistas sabem que para colocar um testemunho no decálogo e valorizar, são 30 minutos, pelo menos 30 minutos. Menos do que isso, a ligação energética não chega a ser válida. Aí você coloca no decágono o problema da pessoa, o nome da pessoa, um relacionamento, uma dificuldade, e em segundos está resolvido. Você bota um quartzo, um cristal rosa, uma ametista, e está purificada a pessoa. Você gira o pêndulo, usa o pêndulo junto, claro. Tem que dar credibilidade também, né? Você gira o pêndulo e todos os chakras estão alinhados. Você abre um portal e todas as vidas passadas estão equilibradas. Vêm os seres de luz e atuam através da mesa e te harmonizam, te equilibram, te purificam, te limpam, e você sai outra pessoa. A pessoa traz o nome dela, o nome do marido, o nome de não sei quem mais, e a relação fica equilibrada, limpa, purificada. Infelizmente, gente, quem trabalha hoje com a mesa radiônica quântica está sujeito a esse tipo de coisa. Enrolação. É complicado. É muito difícil você justificar. Certo? Que em 30, 40, 50 minutos, 1 hora, que seja, 2 horas, a mesa faça alguma coisa de útil. Qualquer radiestesista sabe que um gráfico precisa ser pendulado, tempo, disposição. Alguns precisam de orientação e nem sempre a mesa está orientada geograficamente, magneticamente, norte, sul, coisa e tal. Então, que tipo de coisa está sendo feita com a mesa radiônica quântica? Que tipo de tratamento realmente está sendo feito? O que isso tem a ver com a radiônica e com a radiestesia? Só porque usam um decágono, um Vesica Piscis, sei lá, qualquer outro gráfico que se coloca na mesa, dá a ela o status de válida e de que faz alguma coisa? De onde vem a energia que está sendo usada para curar, para purificar, para limpar as pessoas? E que ideia é essa que está sendo passada, que simplesmente um terapeuta chega, terapeuta entre aspas, radiestesista entre aspas, chega e equilibra a tua vida passada, que limpa o teu relacionamento, que invade a tua vida, as tuas energias, e que purifica, que limpa, que tira tudo que tem de ruim nela. Sendo que muitas vezes a pessoa chega para uma consulta com uma questão equivocada. A pessoa quer reatar um relacionamento que já foi rompido, quer reatar aquele relacionamento a todo pano. Mas ela só não vai numa macumba, fazer uma macumba para trazer o marido de volta, porque ela tem um pouco de vergonha, né? Então o radiestesista dá um certo status, então a mesa radiônica também dá um certo status. Será que não tem isso acontecendo? Tem muita gente pedindo para reatar relacionamentos. E aí a pessoa que opera a mesa quântica diz, não, está tudo organizado, está tudo limpo, agora vocês vão se encontrar e vão se entender.
Todos os problemas, todas as magias que fizeram contra você foram retiradas, removidas e tinha coisa sendo feita. Que tipo de atendimento e de informação está sendo passado nisso? Então, eu fico nesse dilema. Acredito em portais, acredito nos gráficos, acredito na radiestesia, na radiônica. Sei da existência de seres de luz, sei do trabalho muito interessante feito por eles. Mas da forma como isso é reunido, da forma como isso é colocado nesse trabalho de mesa radiônica quântica, fica algo totalmente fora do bom senso e do senso comum. Então, o meu lado racional não consegue aceitar esse tipo de coisa. E aí, que quando as pessoas me pedem indicação, eu não posso indicar. Eu não posso nem falar bem desse tipo de trabalho. Porque realmente é algo muito obscuro, é algo muito nonsense, e eu não posso concordar com esse tipo de coisa. Certo? Então esta era a minha opinião sobre mesa radiestésica e mesa radiônica quântica. Com mais alguns nomes aí também, né? Mesa radiônica não sei o que, não sei o que. Invento, criatividade é grande. Certo, pessoal? Obrigado, então. Até a próxima.